Lívia ajustou o vestido pela 10ª vez e respirou fundo. O salão estava repleto de pessoas elegantes, conversas em tom baixo e o brilho das joias competindo com as luzes douradas do lustre central. Ela se sentia como uma intrusa naquele mundo de aparências perfeitas, especialmente quando sua prima Beatriz se aproximou com aquele sorriso falso de sempre. "Lívia, querida, que vestido interessante", disse Beatriz, olhando de cima a baixo. "Ainda trabalhando naquela galeriazinha? Que fofo!" Lívia forçou um sorriso, sentindo o rosto queimar de vergonha. Precisava sair dali. Agora. Foi quando Eduardo Monteiro se aproximou, com aquele sorriso cansado que ela não conseguia decifrar, e disse as palavras que mudariam tudo. "Por favor, finja que está comigo por um momento. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, você encontra histórias que aquecem o coração, amores que nascem nos momentos mais simples e finais que a gente leva no coração." Aos 26 anos, Lívia Campos havia construído uma vida simples, mas cheia de significado. Trabalhava como assistente na Galeria Arte em Alma, um espaço pequeno e acolhedor no centro da cidade, onde cada quadro tinha uma história e cada visitante era recebido com carinho genuíno. Ela amava aquele universo de cores e criatividade, mesmo ganhando pouco e morando em um apartamento pequeno que dividia com 2 amigas. Lívia tinha um dom especial para fazer as pessoas se sentirem à vontade. Seus olhos castanhos brilhavam quando falava sobre arte, e seu sorriso sincero conquistava até os clientes mais difíceis, mas eventos como aquele casamento a deixavam insegura, principalmente quando a família resolvia fazer comparações com as primas bem-sucedidas. Enquanto tentava encontrar uma saída discreta, um homem se aproximou. Alto, cerca de 35 anos, cabelos castanhos escuros com alguns fios prateados nas têmporas, vestindo um terno impecável, mas com uma expressão cansada nos olhos azuis. Eduardo Monteiro era conhecido ali, empresário discreto, viúvo há 4 anos, sempre educado mas distante. "Por favor", disse ele com uma voz calma e um pouco urgente, "finja que está comigo por um momento. Há uma senhora ali dentro que está tentando me apresentar à sobrinha dela pela 5ª vez hoje." Lívia o encarou confusa. "Como assim?" "Só preciso de alguns minutos. Se puder fingir que estamos conversando..." Havia algo tão sincero no pedido dele que Lívia se viu concordando. "Tudo bem." Eduardo suspirou, visivelmente aliviado. "Obrigado. Eu só preciso de um instante de paz." Ele a conduziu até uma mesa mais afastada, longe do burburinho principal. Lívia reparou como ele evitava cumprimentar várias pessoas que acenavam na direção deles. "Você está fugindo de alguém?" perguntou ela, tentando descontrair. "De todo mundo", respondeu ele com um sorriso tímido. "Às vezes, esses eventos sociais são sufocantes. Entendo perfeitamente. Eu estava tentando sair pela porta dos fundos quando você me encontrou." Eduardo a olhou com curiosidade genuína. "Você também não gosta dessas coisas?" "Não sou muito desse mundo", Lívia gesticulou para o salão. "Minha família sempre me traz para esses eventos, mas eu me sinto como um peixe fora d'água." "E o que você faz? No seu mundo, quero dizer." Lívia hesitou. Geralmente, quando mencionava a galeria, as pessoas perdiam o interesse rapidamente. "Trabalho com arte, numa galeria pequena." Os olhos de Eduardo se iluminaram. "Arte? Que tipo?" "De tudo um pouco. Artistas locais, principalmente. Pessoas que precisam de um espaço para mostrar seu trabalho." "Deve ser interessante." Lidar com criatividade todos os dias. Lívia o estudou surpresa com o interesse genuíno. "Você realmente quer saber ou está só sendo educado?" Eduardo riu, um riso baixo e sincero. "Eu realmente quero saber. Faz tempo que não tenho uma conversa real." Eles continuaram conversando por quase 1 hora.
Lívia descobriu que Eduardo tinha um filho de 12 anos, Rafael, que adorava desenhar. Descobriu também que ele dirigia uma empresa de arquitetura, mas parecia estar sempre cansado das responsabilidades e das aparências que precisava manter. "Sabe o que é engraçado?", disse Eduardo quando a festa estava terminando. "Eu vim aqui me sentindo obrigado, querendo ir embora o mais rápido possível, e acabei tendo a melhor conversa que tive em meses." Lívia sentiu o rosto esquentar. "Para mim também foi inesperado." "Lívia," ele hesitou. "Você mencionou que trabalha com artistas locais. Eu estava pensando em encomendar algumas peças para o escritório. Seria possível?" "Claro," ela disse, tentando soar profissional apesar do coração acelerado. "Pode passar na galeria quando quiser." Quando se despediram, Lívia não conseguia parar de sorrir. Havia algo naquele homem que a intrigava. Por trás de toda aquela formalidade, ela tinha visto gentileza e uma solidão que ecoava a sua própria. Eduardo apareceu na galeria 3 dias depois. Lívia estava organizando uma pequena exposição quando ele entrou, parecendo ligeiramente nervoso. "Oi", disse ele com aquele sorriso tímido. "Vim ver sobre as peças para o escritório." "Claro." Lívia o recebeu com entusiasmo genuíno. "Que tipo de ambiente você quer criar?" Eduardo olhou ao redor, admirando as obras expostas. A galeria era pequena, mas cada cantinho tinha personalidade. As paredes coloridas contrastavam com os quadros, e havia plantas espalhadas pelos cantos, criando um ambiente acolhedor. "Algo que traga vida", disse ele finalmente. "Meu escritório é muito formal, muito frio." Lívia assentiu, compreendendo. "Tenho algumas peças que podem ser perfeitas. Artistas que trabalham com cores vibrantes, temas inspiradores." Ela o guiou pela galeria, explicando cada obra com paixão. Eduardo a observava mais do que as pinturas, fascinado pela forma como os olhos dela brilhavam quando falava sobre arte, como gesticulava animadamente ao explicar as técnicas dos artistas. "Esta aqui." Lívia parou diante de uma pintura que mostrava um pôr do sol sobre uma cidade. Foi feita por um rapaz que perdeu o emprego e começou a pintar para lidar com a depressão. "Olha a esperança que tem nessas cores." Eduardo ficou em silêncio por um momento, tocado pela sensibilidade dela. "Você realmente se importa com essas pessoas, não é?" "Claro. Arte não é só decoração, é sobre dar voz a quem precisa ser ouvido." Ele escolheu 3 peças naquele dia, mas voltou na semana seguinte para ver mais opções, e na outra semana para discutir a disposição das obras. Lívia começou a esperar pelas visitas dele, sempre educadas, sempre com uma desculpa profissional, mas que se estendiam em conversas sobre tudo e sobre nada. "Como está o Rafael?" perguntou ela durante uma dessas visitas. "Desenhando cada vez mais. Acho que está pensando em fazer faculdade de artes visuais." "Que maravilhoso! Você apoia?" Eduardo suspirou. "Eu tento, mas confesso que não entendo muito do mundo dele. Depois que a mãe faleceu, ele se fechou ainda mais. A arte parece ser a única coisa que o conecta com o mundo." Lívia sentiu o coração apertar. "Sinto muito. Deve ter sido muito difícil para vocês dois." "Foi. Ainda é às vezes." "A Clara era a ponte entre nós. Sem ela, às vezes sinto que estamos vivendo na mesma casa, mas em mundos diferentes." "Posso fazer uma sugestão?" Lívia hesitou, depois continuou. "Se ele quiser, pode trazer alguns desenhos aqui. Não para expor, só para conversar sobre arte. Às vezes é mais fácil se abrir com alguém que entende a linguagem dele." Eduardo a olhou com gratidão. "Você faria isso?" "Claro. É o que eu mais gosto de fazer." No sábado seguinte, Eduardo apareceu com Rafael. O garoto era tímido, cabelos escuros como os do pai, mas com olhos curiosos por trás dos óculos. Carregava uma pasta com desenhos, claramente nervoso. "Oi, Rafael." Lívia o cumprimentou com naturalidade. "Seu pai me disse que você desenha. Adoraria ver seu trabalho se você quiser mostrar." Rafael olhou para o pai, que assentiu encorajadoramente. Devagar, o garoto abriu a pasta.
Lívia ficou genuinamente impressionada. Os desenhos mostravam um talento raro. Retratos detalhados, paisagens imaginárias, personagens fantásticos. Cada traço revelava sensibilidade e técnica. Rafael, isso é incrível, disse ela, admirando um retrato da mãe. Você tem um dom muito especial. O garoto sorriu pela primeira vez. Você acha mesmo? Tenho certeza. Olha a profundidade neste olhar, como você captou a luz nos cabelos dela. É trabalho de artista. Eduardo observava a interação, tocado pela forma como Lívia tratava seu filho, sem condescendência, com respeito genuíno pelo talento dele. Sabe o que eu acho? Continuou Lívia. Você deveria conhecer alguns artistas que expõem aqui. Tenho certeza de que eles adorariam conversar sobre técnicas com você. Sério? Os olhos de Rafael se iluminaram. Sério. Na verdade, estou organizando um workshop de desenho mês que vem. Se você quiser participar... Rafael olhou para o pai, esperançoso. Pode, pai. Eduardo sorriu. Um sorriso verdadeiro que transformou seu rosto. Claro que pode. Naquela tarde, os três tomaram café na pequena sala dos fundos da galeria. Lívia preparou sanduíches simples e suco, mas a atmosfera era calorosa. Rafael falava animadamente sobre seus desenhos, Eduardo relaxava visivelmente, e Lívia se sentia completa de uma forma que não experimentava há muito tempo. Obrigado, disse Eduardo quando estavam indo embora. Faz meses que não vejo o Rafael assim. Animado. Ele só precisava de alguém que entendesse a linguagem dele, respondeu Lívia. É um garoto especial. Você que é especial, Eduardo disse baixinho, quase sem pensar. Eles se olharam por um momento, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Algo estava mudando, crescendo devagar e naturalmente. As semanas seguintes trouxeram uma rotina nova e doce para os três. Rafael participou do workshop e fez amizade com outros jovens artistas. Eduardo começou a aparecer não apenas quando o filho estava na galeria, mas também sozinho, sempre com alguma desculpa relacionada ao trabalho. Estou pensando em reformar a sala de reuniões, disse ele numa tarde chuvosa. Talvez mais algumas peças. Lívia sorriu, brincando com um lápis. Eduardo, você já comprou arte suficiente para decorar 3 escritórios. Ele riu, sem jeito. Fui descoberto. Completamente. E você... se importa? A pergunta ficou no ar. Lívia sentiu o coração acelerar. Não me importo. Eduardo se aproximou devagar. Lívia, eu não faço isso há muito tempo. Não sei nem se lembro como... Mas gostaria de te convidar para jantar. Um jantar de verdade, não uma desculpa profissional. Eu adoraria, respondeu ela, sentindo as bochechas esquentarem. O primeiro encontro oficial foi em um restaurante pequeno e aconchegante. Eduardo estava visivelmente nervoso, ajeitando o garfo várias vezes antes de começar a comer. Desculpa se estou estranho, disse ele. É que faz 4 anos desde que... Não precisa se explicar. Lívia segurou a mão dele sobre a mesa. Estamos aqui agora. É só isso que importa. Eduardo entrelaçou os dedos nos dela. Como você consegue fazer tudo parecer mais simples? Porque as melhores coisas da vida são simples, respondeu ela. Um café quente numa manhã fria, um sorriso de alguém que importa, uma conversa que faz o tempo parar. Não precisa ser complicado. Clara costumava dizer algo parecido, Eduardo falou suavemente, que eu complicava as coisas desnecessariamente. Ela estava certa? Completamente. Eu sempre achei que sucesso significava trabalhar mais, ganhar mais, impressionar mais pessoas. Mas com vocês dois, eu lembro do que realmente importa. A partir daquela noite, tudo fluiu naturalmente. Eduardo e Rafael começaram a passar domingos na galeria, ajudando Lívia com pequenas tarefas, enquanto ela preparava novas exposições. Rafael ensinou Eduardo algumas técnicas de desenho e Eduardo descobriu que tinha uma habilidade surpreendente para montar molduras. Quem diria que o empresário sério sabia trabalhar com as mãos? Brincou Lívia numa dessas tardes,
vendo Eduardo concentrado numa moldura complicada. Minha mãe me ensinou quando eu era criança, ele respondeu, sorrindo. Ela dizia que trabalhar com as mãos acalma a mente. Ela estava certa. Olha como você está relaxado. Eduardo parou o que estava fazendo e olhou para ela. É você. Você que me deixa relaxado. Lívia sentiu o coração disparar. Eles estavam cada vez mais próximos, mas Eduardo respeitava o ritmo dela, nunca pressionando, sempre gentil. O primeiro beijo aconteceu numa tarde de chuva. Eles estavam organizando uma exposição quando começou uma tempestade. Rafael tinha ficado na escola para um projeto e eles dois estavam sozinhos na galeria. Acho que vamos ter que esperar a chuva passar, disse Eduardo, olhando pela janela. Não me importo, respondeu Lívia, admirando a forma como as gotas escorriam pelo vidro. Adoro dias assim. Tem algo de poético na chuva. Eduardo se aproximou, ficando ao lado dela diante da janela. Sabe o que tem de poético? Disse ele suavemente. O fato de você conseguir encontrar beleza em qualquer coisa. Até numa tempestade. Lívia se virou para ele e seus olhos se encontraram. Devagar, cuidadosamente, Eduardo levou a mão ao rosto dela, acariciando sua bochecha. Posso? Em resposta, Lívia se aproximou. O beijo foi suave, cheio de ternura e promessas silenciosas. Quando se separaram, ambos sorriram. Eu estava esperando por isso há semanas, confessou Eduardo. Eu também, sussurrou Lívia. 2 meses depois, a vida dos três havia se transformado completamente. Eduardo passava mais tempo na galeria do que no escritório, sempre inventando razões para estar ali. Rafael florescia sob a atenção carinhosa de Lívia, seu talento crescendo junto com sua confiança. Lívia, disse Rafael numa tarde, mostrando um novo desenho. Fiz isso para você. Era um retrato dela sorrindo, feito com técnica impressionante para alguém tão jovem. Mas o que mais tocou Lívia foi o carinho evidente em cada traço. Rafael, está lindo. Ela o abraçou com emoção. Vou emoldurar e colocar na parede de casa. Sério? Sério. É uma das coisas mais especiais que já recebi. Eduardo observava a cena com o coração cheio. Ver o filho se conectar com Lívia daquela forma era um presente que ele nunca imaginou receber novamente. Naquela noite, depois que Rafael foi dormir, Eduardo e Lívia conversavam no sofá de sua casa. Era a primeira vez que ela estava ali. Uma casa grande, mas que ganhara vida com a presença dela. Tenho uma confissão a fazer, disse Eduardo brincando com os dedos dela. Que tipo de confissão? Perguntou Lívia, curiosa. Aquela primeira noite, no casamento, eu não estava fugindo de pessoas interesseiras. Não? Estava fugindo da solidão, da sensação de que eu nunca mais me conectaria com alguém de verdade. E então você apareceu e mudou tudo. Mudou a mim, mudou o Rafael. Você devolveu vida para esta casa. Lívia sentiu lágrimas nos olhos. Eduardo. Eu te amo, Lívia. Sei que pode parecer rápido, mas eu também te amo. Ela o interrompeu, sorrindo através das lágrimas. E não é rápido. O coração tem seu próprio tempo. Eles se beijaram, e pela primeira vez em anos, Eduardo se sentiu completo. No mês seguinte, Eduardo decidiu fazer algo especial. Há semanas planejava uma surpresa para Lívia, e Rafael era seu cúmplice. Você acha que ela vai gostar, pai? Perguntou o garoto nervoso. Tenho certeza de que vai. Foi ideia sua, afinal. Mas foi você que organizou tudo. Eduardo sorriu. Foi trabalho de equipe, como tudo na nossa vida agora. Na quinta-feira, Eduardo apareceu na galeria com um convite formal. Exposição Rafael Monteiro. Primeiros passos? Leu Lívia confusa. Eduardo, o que é isso? Uma exposição. Para o Rafael. Conseguiu um espaço numa galeria maior e queria saber se você gostaria de curá-la. Lívia ficou boquiaberta. Você organizou uma exposição para o Rafael? Você disse que ele tinha talento. Eu apenas providenciei uma plataforma para o mundo ver isso também. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eduardo, isso é
É incrível. Quando? Sábado à noite. Se você aceitar ajudar com a montagem. Claro que aceito. Ela o abraçou forte. Rafael sabe? Ainda não. Queria sua aprovação primeiro. A reação de Rafael foi ainda mais emocionante. O garoto chorou, riu e abraçou o pai e Lívia repetidas vezes. Minha própria exposição? Perguntou incrédulo. Sua própria exposição, confirmou Lívia, com direito a tudo, convites, catálogo e uma noite especial só para você. A noite da exposição foi mágica. Rafael usava seu primeiro terno, claramente nervoso, mas radiante. Suas obras estavam belamente dispostas na galeria, cada uma com uma pequena placa explicativa escrita por Lívia. A exposição foi um sucesso. Amigos da família, colegas de Eduardo, artistas da galeria de Lívia, todos estavam impressionados com o talento do garoto. Rafael vendera 3 quadros já na primeira hora e havia encomendas para mais 2. Não posso acreditar, disse ele para Lívia. As pessoas estão realmente comprando meus desenhos, porque são maravilhosos, respondeu ela, ajeitando sua gravata com carinho maternal. E isso é só o começo. No meio da noite, Eduardo pediu a atenção de todos. Lívia estava conversando com um possível comprador quando ouviu ele bater numa taça de champanhe. Pessoal, se me permitirem alguns minutos... A galeria ficou em silêncio. Eduardo parecia nervoso, mas determinado. Quando organizei esta exposição para meu filho, eu pensei que estava apenas apoiando o talento dele. Mas hoje eu entendo que estava celebrando muito mais que isso. Ele olhou para Rafael, que sorria orgulhoso. Rafael, há 4 anos nosso mundo ficou muito silencioso. Muito triste. Perdemos a luz da nossa casa, e eu achei que nunca mais conseguiríamos ser uma família completa novamente. Lívia sentiu o coração acelerar. Para onde Eduardo estava indo com aquele discurso? Mas então, Eduardo continuou, procurando o olhar dela na multidão. Alguém muito especial entrou nas nossas vidas. Alguém que nos ensinou que família não é só sobre sangue. É sobre cuidado, sobre amor, sobre estar presente nos momentos que importam. Ele caminhou em direção a Lívia, que estava paralisada no meio da galeria. Lívia, disse ele parando na frente dela, você trouxe cor para uma casa que só tinha tons de cinza, trouxe risos para corredores silenciosos, trouxe esperança para 2 corações que achavam que não conseguiriam amar novamente. Eduardo se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Lívia levou as mãos à boca, lágrimas escorrendo pelo rosto. Casa comigo, Lívia. Seja oficialmente parte da nossa família. Deixa a gente cuidar de você do mesmo jeito que você cuidou da gente. A galeria inteira estava em silêncio, todos testemunhando aquele momento. Rafael se aproximou, sorrindo através das próprias lágrimas. Por favor, diz que sim, pediu o garoto. Você já é nossa família mesmo, só falta o papel oficial. Lívia olhou para os 2 homens que se tornaram seu mundo. Eduardo ajoelhado na sua frente, com amor e vulnerabilidade nos olhos. Rafael ao lado dele, com esperança estampada no rosto. Sim, sussurrou ela. Sim, sim, sim. Eduardo se levantou e a beijou enquanto a galeria explodia em aplausos. Rafael os abraçou dos 2 lados, formando um círculo perfeito. Te amo, Lívia, disse Eduardo quando o tumulto diminuiu. Eu também te amo. Amo vocês 2. E eu amo vocês 3, acrescentou Rafael, fazendo todos rirem. A pequena galeria Arte em Alma ganhou uma extensão. Com o apoio de Eduardo, Lívia conseguiu expandir o espaço e criar um ateliê para aulas de arte. Rafael ajudava nas tardes, ensinando técnicas de desenho para crianças e adolescentes. Como foi o dia? Perguntou Eduardo, chegando em casa depois do trabalho. Maravilhoso, respondeu Lívia, que estava na cozinha preparando o jantar. Vendemos 2 peças da nova exposição, e o Rafael fez uma aluna chorar de emoção com o autorretrato dela. De emoção boa, espero, brincou Eduardo, abraçando-a por trás. Da melhor. Ela disse que nunca se viu tão bonita quanto no desenho que ele a ajudou a fazer. Eduardo beijou o pescoço dela. É de família.
Vocês dois têm o dom de fazer as pessoas se verem como realmente são, especiais. Rafael apareceu na cozinha, as mãos sujas de tinta. Posso ajudar no jantar? Só se lavar essas mãos primeiro, disse Lívia rindo. Óbvio, não quero tinta azul no meu feijão. Enquanto Rafael lavava as mãos, Eduardo segurou o rosto de Lívia entre as palmas. Obrigado, disse ele suavemente. Por quê? Por transformar uma casa em lar, por ensinar meu filho a sonhar, por me ensinar a amar de novo. Eduardo, você fala como se eu tivesse feito tudo sozinha, mas foi você que me deu uma família. Foi você que apostou no meu sonho da galeria, foi você que... Ele a silenciou com um beijo suave. Então somos uma boa equipe, murmurou contra os lábios dela. A melhor, concordou ela sorrindo. Rafael voltou à cozinha, interrompendo o momento. Ei, pombinhos, vão namorar na cozinha a noite toda ou vamos jantar? Que falta de educação, brincou Eduardo. Quando eu tinha a sua idade, quando você tinha a minha idade, os dinossauros ainda existiam. Rafael retrucou, fazendo Lívia gargalhar. Pronto, agora ele está sendo criado pela Lívia e virou engraçadinho. Eduardo fingiu indignação. Era exatamente o que ele precisava, disse Lívia, bagunçando o cabelo do garoto. Um pouco mais de irreverência. Naquela noite, depois que Rafael foi dormir, Eduardo e Lívia se sentaram na varanda. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio cheio de amor, completamente diferente do vazio que Eduardo conhecia antes. Sabe o que eu estava pensando? Disse Lívia, aninhada no braço dele. Naquele primeiro dia no casamento. Se alguém me dissesse que aquele homem desesperado, pedindo para eu fingir que estava com ele, se tornaria meu marido, você teria saído correndo, Eduardo completou rindo. Provavelmente, mas agora... Agora? Agora eu entendo que os melhores encontros acontecem quando a gente menos espera, quando a gente está sendo apenas humano. Eduardo a puxou mais para perto. E você aceita fingir que está comigo para sempre? Lívia sorriu, lembrando das palavras que mudaram suas vidas. Não preciso fingir mais, Eduardo. Desta vez é real. Eles se beijaram sob as estrelas, dois corações que descobriram que o amor verdadeiro não precisa ser complicado. Às vezes basta um pedido simples, um coração aberto, e a coragem de aceitar que algumas das melhores coisas da vida começam com "por favor". E lá dentro, Rafael sorria no escuro, ouvindo o riso dos pais na varanda. Família, descobriu ele, era isso. Gargalhadas que ecoam pela casa, abraços que curam feridas antigas, e a certeza de que nunca mais estaria sozinho. Porque às vezes, os fingimentos mais inocentes se transformam nos amores mais verdadeiros da vida.